Olá! Bom, hoje eu vou falar sobre como ter uma renda mensal. Tá? Como você ter uma renda mensal de um valor que você vai escolher. Você certamente já pensou em alguma vez de ter uma renda que vai ser a sua independência financeira ou que vai contribuir com mais uma parte da sua renda que você já tem em algum momento da vida. Bom, então, você pode definir aí que você quer ter, por exemplo, uma renda mensal de R$ 1.500, R$ 1.000, ou R$ 500, ou R$ 5.000. Bom, e como é que faz isso? Eu vou falar hoje, mais uma vez, sobre os fundos de investimentos imobiliários, que é uma alternativa de investimento apropriada para você ter um aluguel mensal caindo na sua conta todos os meses, tá? Com pouco dinheiro, ok? Bom, então vamos lá. Antes disso, eu quero te convidar para te inscrever no canal se você não é inscrito ainda. Você vai dar o seu like, você vai se inscrever, vai fazer o seu comentário e também aproveita e me conheça mais lá no Instagram, no Telegram e a página do blog Sampaio Sucesso Financeiro. Tá certo? Muito bem. Então, feito isso, vamos falar então de como criar essa condição de investimento para quem tem as suas finanças organizadas, tem a sua reserva de emergência e ver então essas etapas do fundo de investimento imobiliário. Que na verdade no Brasil isso é recente. Recente porque aquilo que é antigo tem mais de 20 anos. E os fundos imobiliários eles entraram há menos tempo que isso aí. Tá? Bom, enfim, vamos lá. O que são os fundos de investimentos imobiliários então? Bom, fundo, né, para quem não sabe, é na verdade um conjunto de, digamos assim, de imóveis que podem ser, por exemplo, hospitais, supermercados, bancos, galpões logísticos, shoppings, em que você, então, compra um pedacinho desse total. Ou seja, esse fundo, ele é feito, então, tem um valor, 1 milhão, 1 bilhão, 500 milhões, enfim, não importa. Você compra um pedacinho disso. A grande vantagem é que com menos de R$ 100 você compra uma cota. Menos de R$ 100. Tem fundos com valores bem baixos. Você compra a cota e é como se você estivesse comprando, então, um pedacinho desse conglomerado de imóveis. E com isso você recebe mensalmente um valor do aluguel que esses imóveis estão recebendo. Ok? Vou falar mais sobre isso em seguida. Bom, então essa é a vantagem, esse é o aspecto importante de conhecer. Você compra uma cota, um pedacinho, tá? Bom, quais seriam os motivos então para você comprar uma cota de um fundo e não comprar um imóvel? Bom, tem características aqui em termos de motivos, tem muitas delas que são iguais, ou seja, por exemplo, você compra uma cota para você ter uma renda mensal na sua conta. Um imóvel, você compra um imóvel para você ter também ele alugado, estamos falando de imóveis para aluguel, não para moradia. Você tem uma renda mensal. Bom, então essa é uma característica igual para uma coisa e outra. Existe uma diferença, tá? Uma diferença única que eu vou falar no final aqui. Então aguarde esses motivos que eu vou falar todos, porque no final tem uma que é diferente. Bom, seguindo então, nas iguais, proteção da inflação. Então, a inflação ela é colocada no imóvel, quando você aluga esse imóvel para terceiro, você tem lá uma cláusula de valorização pela inflação. Então, você recebe o seu valor mensal corrigido pela inflação. Quanto aos imóveis também, normalmente é feito dessa mesma forma. Outra coisa também é que o seu dinheiro fica aplicado, no caso das cotas, e você só recebe, você não precisa resgatar o seu fundo para você ter então o dinheiro. Você tem mensalmente o valor sendo recebido e a cota fica lá, que pode ser valorizada com o tempo. A gente vai ver algumas condições que isso pode acontecer, tá? E o cuidado que tem que ter quando isso não acontece. Bom, por fim, a diferença, então, para não deixar muito suspense, é de que a diferença entre você receber um aluguel de um imóvel e receber o aluguel pelo fundo é que, no fundo, você não tem imposto de renda. E o aluguel recebido de um imóvel, você tem o imposto de renda a pagar. E que faz uma diferença muito grande na comparação de ganhos. Bom, esses são os motivos, tá? Segunda questão importante para a gente saber são as vantagens. Tá? Qual a vantagem de comprar um imóvel e a vantagem em comprar o fundo? Uma delas é a burocracia. O comprar e vender um imóvel
tá? Para comprar e vender um imóvel, a burocracia é muito grande. Você tem que fazer um movimento de anunciar, de encontrar um corretor, uma imobiliária e um tempo também de espera maior. Então, essa simplificação você tem quando compra uma cota. Você simplesmente vai numa corretora, abre a conta, vai lá no home broker, escolhe o fundo que tem um código e você compra uma cota. Isso, e para vender, a mesma coisa. Bom, já que falamos que é fácil assim, tem a outra vantagem, que é a liquidez. Quando você tem um imóvel, tá, para gerar renda, para vender, você tem um trabalho de encontrar alguém que compre, e isso leva tempo, muitas vezes. No caso da cota do fundo, você vai lá e vende e recebe o dinheiro e já vai para a sua conta imediatamente. Bom, isso é a segunda vantagem. Então, burocracia, liquidez e, por fim, custos, né? O custo de comprar e vender um imóvel são muito altos. No caso de comprar uma cota, você não tem custo praticamente nenhum nas corretoras atualmente. Isso não tem taxa de administração praticamente. Pelo menos nas que eu conheço. Tá? Bom, então tá aí as vantagens. Então nós vimos os motivos, vimos as vantagens. Agora eu quero fazer um exercício. Vamos imaginar que foi minha provocação inicial. Você quer ter uma renda de R$ 1.500 por mês. Tá? Quanto que você precisa ter para isso? Bom, considerando aqui um fator, ou seja, para calcular isso você precisa saber qual é a taxa de juros que você tem que pagam esses fundos. Então, considerando o índice dos principais fundos, que chama-se IFIX, tá? A média deles, aqui não quer dizer que vai ser sempre essa média, mas a média tem sido em torno de 8,5%. Se for 8,5%, mensalmente a taxa é 0,68%. Então, aqui uma regra de 3 simples, que se você quer R$ 1.500 por mês e tem 0,68% de taxa, você precisaria então de R$ 220 mil de dinheiro para ter os seus 1.500, ok? Bom, então essa é a conta e este é o valor. Você vai então se perguntar, mas como é que eu vou chegar a R$ 220 mil para ter essa cota, se você não tem isso ainda? Se você tem, está respondido já o quanto que você vai ter de rendimento aproximadamente. Se você não tem isso e você quer chegar nesse valor, outra dependência é de quanto que você vai guardar por mês. Se você conseguir colocar esse dinheiro, uma parte do seu investimento, não se coloca todo numa coisa só, né? Mas se você colocar, por exemplo, R$500, essa taxa, você leva um tempo um pouco maior. Você vai levar para chegar a 220 mil, fiz a conta aqui, então em 17 anos. Mas se você tiver um valor maior, vou pegar de um extremo ao outro, de 500 a 2 mil reais. Bom, se você colocar 2 mil reais, com essa taxa de 0,68, você chega então em 7 anos. Tá? E se for R$1.000, só para não ficar sem uma referência aí intermediária, se for R$1.000, você chega em 8 anos. Aliás, em 11 anos. Tá? Em 8 anos, se fosse R$1.500. Bom, tá aí então a conta, tá aí então como você chegar então a ter uma renda mensal. E antes de encerrar, os cuidados que precisa ter então para você investir no fundo imobiliário. É saber que isso é renda variável. E a renda variável, se você tem uma cota, você comprou, ela vai oscilar. Tem momentos que ela vai estar em baixa, vai estar em cima, como se fosse uma ação. Tá? Então, isso faz parte desse movimento. Tá? Então, você tem que estar preparado para isso. Você vai ter um pedaço dos seus investimentos em fundos. Né? Bom, esses movimentos são influenciados pelo estado da economia, por situações que acontecem. Por exemplo, na pandemia, agora nós tivemos que os shoppings foram afetados, ou seja, muitas lojas fechadas, essas lojas não geram, então, receita, ou ficam ociosas, ou seja, deixam de estarem alugadas, e diminui, então, o volume da sua rentabilidade e também da valorização da cota. Tá? Então, desde o início da pandemia, os fundos, no início de 2020 até o presente, eles estão ainda esperando recuperação. Quando se recuperar o estado normal da economia, eles vão voltar a ter a valorização que se espera e que valha. Né? De modo geral, essa é a condição. Então, você tem influência da economia, você tem, de modo geral,
tudo, né, todos os investimentos têm essas influências. Especificamente aqui no fundo, eu estou dando o exemplo do shopping, porque é o mais conhecido. Outras influências, na hora de você escolher o fundo, é saber quais as localidades e cidades onde eles estão. Então, tem cidades e locais onde existe a probabilidade de eles estarem serem mais seletivos e estarem, por exemplo, as lojas, no caso de lojas, mais ocupados por mais tempo, de não ter problema de ter inadimplência, as pessoas pagam direitinho. Então, você tem uma renda mais permanente. Bom, então escolher em cidades grandes, capitais e bairros, ou cidades menores, mas que tenham bairros que tenham características então de mais essa credibilidade, melhor. Outra coisa é o tipo, né? Tipos de fundos. Então tem fundos que são tipos ou as espécies de. Bom, você pode ter, por exemplo, um fundo que eles sejam feitos de prédios de bancos, que dão, dependendo dos bancos, dão uma certa estabilidade em termos de você se manter recebendo mensalmente. Outros podem ser de supermercados, de galpões logísticos, que aliás se beneficiaram nessa época de pandemia, porque a venda online exigia que existisse depósitos para dar suporte para isso. Bom, então os fundos têm de diversos tipos. Não vou me estender em fazer análise especificamente de nenhum aqui. Então, com isso, é importante você pensar em ter em vários setores, vários fundos, e em termos de quantidade, eu acho que ter uma média aí de 5 fundos para começar seria uma média interessante. Comece com 1, 2 e chegue a 5 e vá entendendo, conhecendo, se familiarizando. Essa é uma dica, né? Bom, e claro, obviamente não ter um fundo só, tá? Ou um fundo que tenha um imóvel só, um prédio só. Aí você tem um risco maior. Enfim, são coisas para ser esclarecidas, também saber um pouco sobre o gestor, se o histórico desse fundo é um histórico que tenha dado rentabilidade, que ele tenha se valorizado, e de vez em quando tem que olhar, depois que você montou a carteira, desses 5 fundos, por exemplo, tem que olhar para ver se eles estão se valorizando, né? Comparando com o mesmo setor que eles atuam. Enfim, aí já é um espírito de análise que você vai estar ligado logo depois de entrar nessa linha de investimento. Bom, conclusão. A conclusão disso, eu diria o seguinte: na vida é o seguinte, as coisas só se materializam se você age. Então, abra uma conta na corretora se você não tem, compre uma cota e vá observando você mesmo, vá sentindo, tá? Se você já tem, então você já conhece, tá? Então tudo bem, é só seguir, você está só, na verdade, eu estou só reforçando o que você já faz. Essa é a ideia, tá? Uma parte do dinheiro, claro, você não vai botar todo o seu dinheiro em fundos imobiliários, nem em rendas variáveis, você tem toda uma estratégia, uma inteligência de montagem de carteira, tá? Que já falei em outros vídeos, que você depende da sua idade, depende dos seus objetivos, depende então do seu nível, de sua capacidade de gerar riscos, se você se sente mais seguro ou menos seguro, enfim. Tá? Essas questões têm que ser consideradas e claro que você já fez a reserva de emergência, como eu já falei, vou repetir, e depois aí você entra em renda variável, que é ações e fundos de investimento imobiliários, os mais conhecidos, modalidades. Bom, ficou claro para você? Tá? Se não ficou, comente aí. Se ficou, me diga, então, se vale a pena para você pensar em ter uma renda mensal e qual seria o valor dessa renda que você vai trabalhar. Ok? Bom, era isso então, ficamos por aqui. E se você quer está começando e quer, na verdade, estruturar para ter umas finanças super organizadas, conheça o meu curso de finanças e aproveite. Hoje, dia 31 de agosto, é o último dia, até meia-noite, para o Finanças Especiais, que é o cupom do mês de agosto, tá? Que vale muito a pena você conhecer. O link está aqui na descrição do vídeo, tá bom? Então, até o próximo vídeo. Sucesso e prosperidade!